Queria te convidar para ver esse vídeo do começo ao fim. É uma das entrevistas mais gostosas que eu fiz aqui no lado B nesta primeira temporada. O Carlos Bregantin é um pastor que alivia a alma. Eu não sei qual o momento da sua vida nesse exato momento, qual é o momento que você está vivendo, mas eu acho que seria muito importante para você. Principalmente para você que já desistiu de frequentar uma igreja, que não é uma coisa muito complicada. O Carlos, o Brega, ele é pastor da Estação do Caminho. Você já ouviu falar? Assista até o final. Mas antes, por favor, se inscreva no canal. A gente estacionou. Tinha um objetivo de chegar a 5 mil seguidores até o final de dezembro de 2025. Ficou longe, mas pelo amor de Deus, vamos ver se a gente consegue fazer isso agora. Dê um like, isso ajuda a divulgar o canal para outras pessoas que pensam ou têm as mesmas dúvidas que você. E também deixe um comentário, tá bom? Deus te abençoe e muito obrigado por estar aqui comigo. Vamos ao lado B? Ops, assiste aí. Já estamos gravando. Brega, seja bem-vindo. Obrigado por aceitar o convite desse seu amigo, que a gente já se viu pessoalmente, a gente inclusive já se tocou, mas a gente não se tocou que era amigo. Então, obrigado por estar aqui. Para quem já chegou por agora, por favor, se você ainda quiser ficar conosco e vai ficar até o fim, se inscreva. Se você vai lá, não quero ouvir nada do que vai acontecer, só deixa a sua inscrição e vai embora. Ou deixa o like. O like não custa absolutamente nada. Sabe esses pentinhos que vende? Mais barato que esses pentinhos que a gente compra aí nos barzinhos da vida aí para pentear o cabelo. Para quem ainda tem cabelo, né? Ou para quem acha que tem. Então, e não deixa de deixar um comentário também, um oi, tudo bem? Como vai? De onde você está falando? Que você. Receita de bolo, qualquer coisa, qualquer comentário que você deixar pra gente é muito importante. Brega, obrigado por ter vindo. Já lanço para você a pergunta. Meu irmão Carlos Bregatin. Bregantin, Bregantin, não come o N. tem um N, Bregante, não come o N. Não come o N. Carlos Bregantin. isso. Igreja pra quê? Igreja para quê? Bom, primeiro, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia, enfim, né? Aqui nesse ambiente a gente nunca sabe onde e quando, né? Então, Verdade. bem-vindos e bem-vindos todos e todas aqui com a gente. Guilherme, obrigado. De fato, né? Ah, obrigado. Nos encontramos, nos vimos, e a minha expectativa é que ainda aproximemos presencialmente, né? Oh, Olha, da em minha, nome de da minha Jesus. parte, tomara aí na Europa, tá? Eu Seja faço gosto. bem-vindo. E obrigado pelo convite, pela confiança e que bom termos estado ou estarmos, né, mais próximos, mesmo que virtualmente aqui. É bom saber de você, que bom. Bom, eu responderia primeiro numa frase que não é minha, mas eu entendo que podemos nos apropriar dela, que é, para mim, a igreja é um sinal do reino de Deus na terra. É um sinal do reino de Deus na terra. Bom, quando eu digo que ela é um sinal do reino de Deus na terra, eu estou dizendo que o reino de Deus é maior que ela. Não Uhum, é? Eu estou dizendo que o reino de Deus não é ela, não está nela, ou uhum, só nela, como a maioria dos religiosos, né, fundamentalistas, os que cresceram na religião, às vezes ganham a dimensão ou a ideia de que, em estando ali reunido como igreja, está ali suficientemente por inteiro o reino de Deus. E eu digo que não, a igreja sinaliza o reino de Deus, ela aponta uhum, para o reino de Deus. Ela pode, e tem sido assim, né? Ela emite cores, né? Referências, ela seduz, ela atrai, lamentavelmente, né? Nesses tempos tão estranhos, né? uhum, Às vezes repele, não é? Mas na sua essência, na sua beleza,
né, na sua ternura, no seu afeto, e aí eu estou falando do que eu entendo ser a igreja relacionamentos, né, ela sinaliza o reino de Deus. E acho que a partir daí, enquanto igreja sinalizadora do reino, ela pode e tem sido e é útil para muita coisa nesse mundo do nosso Deus, não Uhum, é? E, sobretudo e especialmente quando ela não se deixa instrumentalizar por nada e por ninguém, né? Que ela é sinal do reino, como acontece no meu caso, né? Aos domingos pela manhã, que é a minha única uhum, reunião presencial da minha comunidade, né? Que enquanto ali a gente está preparando a mesa e aquela conversa gostosa entre irmãos e irmãs que vão chegando, ali você percebe o quanto a igreja, na sua intimidade, na sua essência, ela é absolutamente necessária, né? uhum, É claro, falo por mim, né? Falo por mim, não falo por ninguém. E falo por aqueles que têm vivido essa experiência, né? Então, ela é uma experiência não reducionista. Ela aponta para algo muito maior, aliás, tão maior que a gente não consegue mensurar, que é o reino de Deus, o tema que uhum. ocupou Jesus muito mais do que qualquer outro tema, né? É verdade. Jesus é Você, isso. você, você, você é pastor no caminho da graça. Caminho da graça, a expressão que Caio utilizou quando Uhum, pensou no movimento Caminho da Graça foi uhum, que cada unidade local seria designada, por ser o movimento Caminho da Graça, uhum. cada unidade local se chamaria de Estação do Caminho. É verdade. Aqui em Me São lembro. Paulo eu comecei o Caminho da Graça, Estação São Paulo. Mas que, pós quase 20 anos, Uhum. Guilherme, virou apenas Caminho São Paulo, né? Então eu Pô, costumo dizer que a minha comunidade de fé é o Caminho São Paulo, né? É o Caminho São Paulo. Se fôssemos institucionalizá-la, coisa que não fizemos até hoje, né? hum. O CNPJ seria Caminho da Graça, Estação São Paulo. Olha só, são 20 anos e não tem o CNPJ, então é possível. É possível, é possível. Eu fui da resistência. Lá no começo, os nossos amigos, alguns deles comuns, né, Uhum, a nós dois, né, diziam uhum, assim: Brega, não vai dar certo, não vai funcionar e tal. Eu falei: olha, mas eu vou tentar. Enquanto eu, enquanto eu der conta, né? E em maio do ano que vem, no dia vinte e uhum, um de maio do ano que vem, a gente completa 20 anos que nos reunimos enquanto comunidade de fé ao redor da mesa, simples, singela, nosso tema é sempre o Evangelho, uhum, né? Ela é informal, ela é leve, né? uhum, E ela celebra, eu costumo dizer que ela celebra a disciplina espiritual do encontro. Né? uhum, Ela celebra isso. E nesse ambiente, né, e nessa proposta, nós aprendemos a lidar com aquilo que para mim é uma espécie de espírito de época, né, que é a uhum, itinerância, é o vai e vem de uhum, pessoas, é uhum, o entra e uhum, sai. E enquanto estação do uhum, caminho, é nisto que ela se identifica como uma estação. É um uhum, lugar de gente que vem, de gente que vai, né? uhum. Tem gente que É. vem e vai todo dia, inclusive. Tem gente que só passa, né? Tem gente que só entra para ficar sentado e ver o trem passar. Já viu esse pessoal? Já, 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 Eu mesmo já. sou um desses, viu? Às vezes eu vou numa estação porque eu gosto de trem. Eu gosto de Uhum. trem. E às vezes eu vou numa estação, eu fico sentado ali só para ver o trem. E aí na Europa, então, é melhor ainda, né? É, tem uns, é, aqui É, na região onde eu estou, até perto da minha casa aqui tem uma estação. exato, exato. Essa ideia da estação me lembra muito o caminho de Santiago de Compostela, que tem as suas estações de descanso, as estações de pernoite, onde não existe pouso para sempre. Tem o pouso repetido que pode ser para sempre, mas você não tem Isso. a obrigação.
de ficar ali e chamar aquilo de seu. Como é Exato. isso, Brega? Assim, eu lembro quando as estações surgiu a estação em Goiânia, minha cidade natal, Brasília. Eu me lembro, creio que em 98, 99, quando o Caio abriu o site dele, o Ponto com. caiofabio.com, e que começaram as pessoas derramarem as suas angústias nas cartas, e chegou um ponto aí, ele disse que não, que saturou, já acho que já fiz perguntas frequentes demais, então que já temos um bom conteúdo. E aí, essa a realidade, você olha para o caminho da graça, como movimento e as estações, é, quem são as pessoas hoje que chegam? Porque eu lembro que esse movimento no início eram pessoas que estavam sofrendo de uma angústia, às vezes algum estresse pós-traumático, inclusive em relação às comunidades locais. Estamos falando no ano 2005, 2006. Aí, de repente, esse fluxo ainda continua assim? Como tá? Quem são as pessoas que passam pela estação hoje? Você lembrou bem, e só para situar e pontuar melhor, né? O Caio começa a escrever de novo no caiofabio.com ali pelo ano de 2001, 2002, né? Quando ele retomou ou recomeçou, vamos dizer Uhum, assim, a sua jornada no Café com Graça em Copacabana, um uhum, local que ele alugou, e às quartas-feiras pela manhã havia uma frequência de pessoas que já no Café com Graça de Copacabana a frequência era de um significativo número de pessoas, de irmãos e irmãs que vinham sofrendo, vamos colocar assim, desilusões, né, com a comunidade de fé local, sobretudo com as comunidades institucionalizadas, uhum, históricas, né, sejam elas das conservadoras ou mesmo do mundo pentecostal, enfim, os que ali chegaram, né, logo que Caio começou, até por conta da própria experiência que ele havia vivido e estava vivendo, não é? uhum, Então ele atrai esse tipo de pessoas, de irmãos e irmãs que chegaram, e aí essa foi a realidade dos que chegaram no site, a uhum, partir das cartas, né, e aí das respostas de Caio, e dos que chegaram nos primeiros grupos que começaram a se formar pelo Brasil, que foi uhum, a partir do caiofabio.com. Né? As pessoas começaram a interagir ali, e uhum, em lugares do Brasil, São Paulo, Goiânia, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Belém do Pará, Curitiba, enfim, grupinhos se reuniam, começaram a se reunir. Aqui em São Paulo, por exemplo, eram os meninos que se reuniam no McDonald's para ler uhum, as cartas, né, e trocar ideias a respeito. Né? Então, era um grupo de pessoas é, que no começo lá, e até hoje ainda uso um pouco essa expressão, havia um desencanto, um desencanto, uhum, sabe? Porque eu até gosto dessa palavra, conquanto ela não significa algo bom por enquanto, diria assim, né? Mas ela é quase como desilusão, né? Desilusão é uma uhum. coisa boa, né? Pior é a ilusão, né? É verdade. É a ilusão. Mas o fato é que quantos de nós nos encantamos com o Evangelho, não é? Uhum, E nos encantamos com a própria comunidade de fé, mas num determinado momento, por alguma razão, ou num ato em algo progressivo, nos desencantamos. Não é? E quando Caio começa a escrever e reiterar o que Caio sempre pensou e pregou ao longo da uhum, jornada dele, brotou o que eu chamei também de reencanto. uhum, Reencanto. Brotou um reencanto pelo Evangelho.
não mais pelas instituições religiosas, mas pelo Evangelho. Só que estes que começaram a se reencantar estavam feridos, Uhum. sangrando, Uhum. quebrados, rompidos, fraturados. De modo que nossas estações, as estações do caminho, aqui em São Paulo eu lembro bem, que eu comecei em maio de 2006, a gente até brincava, né, que as nossas cadeiras, Guilherme, eram Uhum. como macas, né? Eu ouvi pessoas que chegaram e diziam assim, Brega, que me conheciam, né, enfim, né, Uhum. não me chame nem para oração silenciosa, não me chame nem para oração silenciosa. Preciso de um tempo. E eu dizia assim: veio ao lugar certo, né? Senta aí e fica aí. E fica aí do jeito que você quiser, o tempo que você quiser, venha quando você quiser, saia quando você quiser. Se não tiver legal o que está acontecendo, né? Se você chegar e perceber que pô, não está legal, vai embora, né? Manda um beijo. E tinha gente que fazia isso mesmo assim, no meio da reunião, o pessoal ia pregar até domingo. E eu, até domingo. Então, assim, nós nos abrimos enquanto estação do caminho para aquilo que o Uhum. Caio começou a fazer no Café com Graça e continuou fazendo no caiofabio.com, respondendo cartas, acolhendo irmãos e irmãs e lidando com os seus desencantos Uhum. e tentando reencantá-los e, uma vez reencantados, devolvê-los para a vida, Uhum. devolvê-los. Tanto que, nesses quase 20 anos, Bujac, milhares de pessoas passaram pelo caminho São Paulo e pelas estações do caminho pelo Brasil. Milhares de pessoas. E eu falo milhares assim, eu tenho como provar. Porque quando eu comecei, né, desde a primeira reunião, né, não tinha ainda o WhatsApp, não tinha o Instagram, Uhum. o Facebook tinha chegado em 2004, né? Uhum. Então 2006 ainda tinha o Orkut, essa coisa toda, mas tinha mais o e-mail. O e-mail era uma coisa que a Uhum. gente usava bem, e eu comecei um mailing Uhum. do Caminho da Graça Estação São Paulo. Então eu tinha um caderninho que todo domingo dizia assim, olha, se você está aqui pela primeira vez, o caderninho passava. Deixa o seu Ah. e-mail, porque durante a semana eu vou incluí-lo num grupo e a gente vai se conectar. Sabe quanto e-mail eu cheguei? Uhum. Quase 8.000 e-mails. Uau. No ponto, sabe assim, que o Outlook não dava conta? Que eu tentava. Sim. Lembra desse tempo? Lembro, lembro. Eu tentava mandar e travava o computador, né? E ficava ali rodando e tal, né? Mas era assim que eu me comunicava com as pessoas, né? Aí vieram as outras mídias, né? Uhum. As outras redes sociais e tal. E é claro, eu fui migrando para elas. E hoje a principal para mim é o WhatsApp. Eu Sim. tenho, você tem ideia, eu tenho mais de 20 listas de transmissão. Uau. Mais de 20 listas que tem 256 contatos em cada um, né? Depois que a gente terminar aqui, É, eu quero te dar quero te mostrar um serviço que eu uso. Custa é, nada, é, custa alguma coisa, claro, mas não sim. custa nada perto do que ele oferece. Mas a gente fala É depois. útil, né? É só para eu não Boa, esquecer aqui. boa, boa, eu quero. Ah, já é. Tudo isso porque o DNA do movimento Caminho da Graça ele é digital, né? O nosso Uhum. DNA é virtual, né? Desde o Vamos dizer, início. o movimento Caminho da Graça começa no site do Caio. Uhum. Então, isso aqui para nós, essa comunicação aqui, sejam por quais vias forem, né? Ela se tornou absolutamente natural. Tanto que quando chegou a pandemia, nós do Movimento Caminho da Graça estávamos muito habituados a nos reunirmos e a nos conectarmos a partir das mídias, não é? Uhum. Tanto que
esses encontros virtuais, no meu caso, tudo que eu comecei na pandemia continuou. Hum, Eu tenho uma reunião presencial no domingo de manhã e tenho uhum, uma reunião virtual às 18h30 do Caminho São Paulo, né? Com gente de toda a parte do mundo que entra, né? Então, uhum. assim, fechando, né? E ó, me breque porque eu sou falador. Não, aqui você é quem fala. Então, assim, a gente aprendeu a lidar com desencantos, Uhum, desiludidos, fraturados, rompidos, excluídos, desprezados, enfim, nós aprendemos a lidar com essa gente uhum, que é, eu chamo de vítima da guerra religiosa, uhum, feridos de guerra. uhum, E alguns chegam sangrando, uhum, né? Então, com estes, né, a ideia é aquela ideia do samaritano. Vamos cuidar, uhum, vamos cuidar. Até quando? Até quando for necessário. uhum, E, uma vez cuidados, uma vez colocados em pé, uma vez restaurados, né, deixá-los à vontade. E entendendo, e aí é tudo uma interpretação do que eu entendo das uhum, narrativas do Evangelho, do próprio Cristo, né? uhum, Tipo, aqueles apelos às avessas, né, de Jesus, né? É o gadareno que se agarra aos pés de Jesus assim, mestre, deixa que eu vá contigo. Ele disse, não, querido, já tenho gente demais indo comigo. Bom é que você volte e deixem que saibam quem você é, o homem que você é, o pai que você é, o marido que você uhum, é, o profissional que você é. Volta para casa, ele disse. E não foi uma vez só que Jesus disse isso. É o paralítico que uhum, levanta, né? E Jesus diz assim, querido, toma a tua cama, e eu interpretei sempre assim, toma a tua vida, a vida é tua, uhum, né? uhum. A vida dele E, estava na cama, né? exato, tipo assim, mãe, vou para onde? Ué, volta para cá, que até então, como você era, você viveu uma vida absolutamente limitada, agora você pode viver uma vida plena. Então, volta para casa. Então, assim, a gente encarnou essas falas de Jesus e como costumei e muitos comigo aprenderam, né? Uhum, Assim, devolvemos pessoas para o chão da vida uhum, e não para o chão da religião, nem da uhum, religiosidade, nem das crendices, nem das instituições, nem da departamentalização, nem dos ministérios, nem das visões, nem das filosofias. Não, 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 não. Eu passei por tudo isso e foi bom e tal. O melhor, no meu entender, né, era assim, querido, você está bem? Você entendeu o que é o Evangelho? O Evangelho é uma uhum, boa notícia. Se para você em algum momento o Evangelho pareceu uma má notícia, não era o Evangelho, uhum, era uma experiência religiosa. E as uhum, experiências religiosas são frustrantes normalmente. Então, agora, com o Evangelho, você sai com olhos, como Jesus diz lá no Sermão do Monte, com bons olhos para a vida. uhum. Bons olhos para a vida. Brega, mas e onde que eu vou? Falei, onde você quiser. Ah, mas eu posso ficar aqui? Pode, pode. Essa, esse despreendimento foi o convite de Jesus, né? Eu acho que Mateus capítulo 11, no verso 23, quando ele diz que você está cansado, eu posso te acompanhar, você me acompanha enquanto eu te ensino, mas nós estamos atados a ele pelo amor, não pelo serviço, não pela utilidade. E é Não, incrível você falando isso, porque eu acho que esse é o modelo da igreja que deveríamos ter sido o tempo todo. Uma conversa com a Ari aqui, ele falou uma coisa interessante. Ele disse que quando houve a conversão, lá no livro de Atos, e aquele tanto de gente batizada, cheia do Espírito,
ficaram sem saber, e agora? O que, que a gente vai fazer? E aí falaram, ó, o que a gente sabe fazer é ir para a sinagoga. Vamos fazer uma sinagoga pra gente, porque a gente não sabe outra coisa. O Pegaram. É, pega, pressuposto o é, Sinédrio. pega, pegaram o pior modelo que poderia ter tido na época, mas é o que a gente sabe fazer, é o que a gente sabe, que a gente tem familiaridade. Exatamente. E, e, esse, e esse, essa ideia da estação, ela é tão forte, porque e encontra em mim um lugar, encontra em mim repouso essa ideia da estação, porque ninguém é dono de ninguém, ninguém é posse de ninguém, ninguém possui ninguém. E quando você tenta, você vai anunciar o evangelho, aí eu sei que isso existe uma série de outras coisas e tantas amarras. Uhum. Eu costumo dizer a algumas das pessoas aqui na igreja onde eu estou servindo que às vezes eu não entendo como que as coisas funcionam de forma que as pessoas se permitem estar em alguns lugares onde elas estão. Mas a gente sabe, né, está estudando para isso, que algumas pessoas necessitam de um freio de mão, Sim, né? E às vezes esse freio de mão está fora dele. sim. Não é a necessidade dele, não julgo, mas não é a coisa que eu quero para mim e nem o que eu quero oferecer para as pessoas. Sim. Brega, eu te faço uma pergunta, meu irmão. Dentro desse contexto da estação de São Paulo, né, a igreja do Caminho São Paulo, nesses últimos 20 anos, indo para 21 anos, essa quantidade de pessoas que passou, aí passaram, algumas ficaram, outras retornaram, passaram de novo. É, mesmo no ambiente que se propõe cada cadeira uma maca, cada mensagem um bálsamo, cada contato a possibilidade de cura. Eu sei que eu creio que você é bom de scout. Quantas vezes você foi traído, meu irmão? Mano, acho que isso é uma coisa que também, nessa reinterpretação do Evangelho, Uhum, a partir inclusive das narrativas dos evangelistas, e a minha escolha lá no começo foi o Evangelho de Lucas. Eu uhum, fiquei anos lendo o Evangelho de Lucas, né, com quem caminhou junto comigo. Né? Essa ideia, né, que você acabou de dizer, e que Jesus deixa muito claro algumas vezes. Né? Primeiro, o convite para o discipulado é: se alguém quiser. uhum, Se alguém quiser. Lucas 9:23. Se alguém quiser. Ah, eu não quero. Tá bom, querido. Tá bom. Bom, quiseram, foram. Lá em João 6, tem um momento, né? Assim, Senhor, não sei, uhum, esse discurso seu aí deu um espalha-brasa, o pessoal ficou meio estranho, desconfiado, muita gente que deu linha. Aí Jesus, assim, vocês estão pensando nisso também? De da linha? Tudo bem. É interessante que esse tudo bem de Jesus, de certo modo, o imunizou de se sentir traído o tempo todo, né? Ele diz assim: eu sei que estão comigo, primeiro por conveniências, primeiro porque eu faço milagre, eu reparto pão, eu tenho uma fala boa e tal, mas pode haver, e houve, e teve momentos em que as coisas ficaram mais difíceis, e há aqueles que não suportam. Né? E tudo bem. Parece-me que ele nos dá ali uma lição, um ensino de como vivermos sem ter que ficar do tipo assim: será que tem alguém querendo puxar o meu tapete? E meio que Jesus diz assim: é claro que tem. Será que tem alguém que vai me trair? É claro que vai. É claro, é natural, é do ser humano. É comum isso. Eu é que tenho que me preparar para isso. E aí você colocou uma questão, por exemplo, que eu assumi para mim. Eu costumo dizer, inclusive, dos meus escritos. Eu falo: olha, eu sou pastor de quem me tem como pastor. Eu fui ordenado no contexto batista,
vai fazer 42 anos, dia 3 de dezembro, eu recebi o título, né? Eu assumi, eu pastoreei, né? E não houve, e não foram poucos aqueles que me tiveram como pastor, enquanto eu tinha um título de pastor nesse universo institucional. Cara, mas um cara me ensinou a respeito disso, Ari Veloso. Ari Veloso me ensinou sobre isso. No meu primeiro encontro da CEPAL, em 86, eu chego na porta do Majestic, o Ari estava na porta. E o Ari estendeu a mão assim e falou assim: Eu sou Ari Veloso. Cara, aquilo. Na hora de fazer o crachá, eu já falei: Eu sou Carlos Bregantin. O Ari falou: Eu sou Ari Veloso, pastor da Igreja Batista do Morumbi. E isso eu ampliei em mim. Digo assim: Eu sou Carlos Bregantin. Né? E eu sou pastor de quem me tem como pastor. E pode ser por um período, e pode ser por um tempo, e pode ser para a vida toda, como é o caso de alguns. Eu tenho gente que me tem como pastor há mais de 50 anos, porque eu comecei a servir pastoralmente muito cedo, você também muito cedo. Uhum. E tem gente que nos tem como pastor, não importa se você recebeu o título de pastor, de bispo, de reverendo, de sei lá o quê, você, de alguma forma, fala o coração dele. E Uhum. esses são. Então, assim, cara, se alguém em algum momento deixa de me ter como pastor, eu digo assim, às vezes eu pergunto, mas tem alguém exercendo sobre você essa função pastoral? Uhum. Tem sim. Que bom, que bom, que bom. Então, assim, cara, eu não me lembro Ótimo. de alguém que tenha me traído. Essa, Eu não me essa, lembro. Não vivi gra- essa experiência. Eu já traí pessoas. Aham. Eu já fui traidor. E eu fico muito triste quando eu lembro disso. Uhum. E eu aprendi muito, ressignifiquei muita coisa, não é? Mas eu não me lembro de alguém que me tenha traído. Nesse contexto, e Uhum. nenhum outro contexto, eu não me lembro de alguém que eu sei, pô, me traiu. Não, porque eu, eu me entendo vulnerável Uhum. e entendo você vulnerável. De modo que nós temos limites. E pode chegar uma hora, né, que a gente vai dizer um para o outro assim, pô, nisso eu não consigo ir com você, Brega. Uhum. Tudo bem. Eu vivi uma experiência há alguns anos que foi pastorear uma congregação, e boa parte das pessoas que participavam da congregação eram egressos de um sistema, de uma igreja de célula ou de uma igreja de perfil apostólico, de dominação, de poder, de cumprimento de metas, essas coisas todas. E quando chegavam no culto, e o culto era praticamente uma estação também, porque era num local que não era nosso, era alugado e era só funcionava os domingos pela manhã, a gente não tinha sede, não tinha prédio, não tinha nada. E as pessoas passavam ali e os primeiros dias, os primeiros contatos era, poxa, que obrigado, um bálsamo, eu fui para casa mais descansado, olha só, o domingo existe, na segunda vou trabalhar até um pouco mais tranquilo. E isso nos primeiros domingos. Passados alguns meses, começam a aflorar a síndrome de Estocolmo. Né? Falta pressão, o culto é muito leve, termina muito rápido, não temos muita liturgia, sinto falta da agenda preenchida durante a semana e, e começam a perguntar. E das perguntas começam as sugestões. E a sugestão, às vezes, é tentar emular a realidade anterior no lugar onde eles estão agora.
só que com uma pessoa que é mais agradável do que a pessoa anterior que eles tinham como pastor. Isso aconteceu nesses 20 anos ali na estação? Aconteceu de alguma coisa parecida com isso, Brega? Não, me identifico muito com isso. E vivi algumas ou muitas experiências a esse respeito e tentei criar meios e modos para responder a essa questão. Primeiro que a intenção primeira era sermos uma comunidade de baixo custo, né, Uhum, sermos uma comunidade leve, sermos uma comunidade desinstitucionalidade, desinstitucionalizada minimamente, uhum, com estrutura mínima, enfim, e com uma agenda mínima no contexto igrejeiro, vamos colocar assim, uhum, uma agenda mínima. E aí é óbvio que eu fui um tanto quanto radical, eu acho, porque eu abri mão daquilo que parece-me inegociável na chamada igreja evangélica brasileira e para o uhum, mundo todo, que são alguns ministérios. Né? Por exemplo, Ministério uhum, Infantil, né? Por uhum, exemplo, nesse nosso tempo, o Ministério de Louvor, né? uhum, E outros ministérios. E eu radicalizei assim, total, né? De modo que nem Ministério Infantil e nem Ministério de Louvor nós tivemos. Sobretudo no Ministério de Louvor, e nesses dois ministérios que estou citando, a gente viveu situações muito interessantes. Porque eu dizia assim: olha, vivi essa experiência de palco, né, de Ministério de Louvor, de bandas, etc. e tal, e muita coisa legal, muita coisa boa, mas vivi também as mazelas desses bastidores e tal. E eu entendi que não queria viver essas experiências na minha comunidade local. Eu tinha uma comunidade no meu coração que eu quero fazer um experimento, né? E aí, diria assim, será o nosso ministro de louvor aquele que aparecer com um violão, com um teclado, naquele dia, naquela hora, e ele vai nos conduzir naquilo que ele achar por bem. E aí a gente cantou J Quest, a gente cantou Renato Teixeira, a gente cantou hinos da harpa cristã, cantou, porque cada um que vinha, né? Brega, pô, eu falei, pode, querido. Eu falei, olha, só que tem uma coisa, né? Desculpa a expressão que eu vou usar aqui, né? Assim, né? uhum, Pô, não enche o saco dos irmãos, entendeu? Não vai ficar esse uhum, negócio de levanta a mão, levanta o pé, levanta isso, senta, levanta, vai. E nem do tipo, vocês não estão cantando, está cantando. Não faça isso. Canta aí, mano. Se o pessoal cantar legal, se não cantar legal também. Não, não, não faça não condicione ninguém a coisa alguma. Né? Eu me lembro, acho que foi o Ademar de Campos uma vez, né, ele falando sobre isso, e eu gostei muito. Né? Ele dizia assim para os ministros de louvor: olha, não reclame da congregação que não está cantando, dê uhum. motivos para ela cantar. Ademar, maravilhoso, Ademar, dê motivos para ela cantar, não reclama. E eu dizia assim: ó, oh, querido, me dá motivo, como diz a canção, né? Me dê motivo para eu cantar. E aí vivemos experiências maravilhosas nesse sentido. E como Deus me deu a graça de ter amigos, né, os nossos amigos comuns, Jorge Camargo, Nelson, João e outros, Uhum. Gerson, queridos e queridas, né? Aí eu ligava durante a semana: Jorge, está disponível no domingo? Né? Pode estar com a gente lá? Pô, claro, Brega, oi e tal, né? E às vezes ficou tão comum isso que esses irmãos, quando ficavam batendo lata de domingo, não tinha agenda. Brega, Uhum. e aí, tem alguém? Tem alguém que vai hoje, né? Aí eu dizia, pô, não tem, pô, eu tô em São Paulo, tô de boa e tal. Ah, e aí o cara, enfim, sai de louvor. Aí eu tive coisas assim, interessante. Não foi uma vez só, não. Alguns que chegaram e falaram assim: Brega, eu tô vendo aqui, né? Eu vim aqui, já vim duas, três vezes. Aí eu vi que você tem uma dificuldade com o negócio de música, né? Porque várias reuniões não tinha ninguém, não tinha ninguém, não tinha cântico. E eu costumo dizer assim, cara, a igreja não passa sem Jesus, mas ela Uhum. passa sem nós, ela passa sem ninguém.
Ela Uhum. só não vai passar sem Jesus, né? O resto é utensílio, é coisas usar, é ferramenta e tal, né? E aí eles vinham assim, eu vi que vocês têm uma dificuldade, né, Brega? Tem dia que não tem ninguém para tocar uma canção e tal. Cara, eu tenho uma banda pronta, com equipamento e tudo. E se você quiser, domingo que vem, eu baixo aqui. Falei, não, 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 mano. Não estamos com nenhuma dificuldade a esse respeito. A nossa dificuldade aqui é entender o Evangelho e viver o Evangelho. Uhum. Eu tento lidar com isso. Eu tento lidar na reinterpretação do Evangelho para a vida. E essa não é minha preocupação. Então, assim, aí você fala, bom, e aí? E aí que? À medida que foram surgindo essas demandas, Uhum. como eu vivo em São Paulo a minha vida inteira e fiz e ainda faço parte de agências, de missões, de iniciativas, né, na cidade toda, em várias direções e tal, eu comecei, as pessoas que me perguntam, mas a gente não vai ter um ministério não sei das quantas? Eu falo, olha, esse ministério aí tem alguém aqui na cidade que já faz. Uhum. E eu vou apresentar você para ele. Então, eu coloquei gente na capelania do HC, coloquei gente na missão Sena, coloquei. Enfim, eu fui distribuindo aqueles que queriam servir Uhum. sem criar ministérios. Eu falei, se eu criar Entendo. um, vou ter que criar outro. Uhum. Eu não quero. E aí eu fui distribuindo pessoas que foram se voluntariando em ministérios já existentes, inclusive de outras comunidades, sem nenhum problema. Você consegue, eu não sei se você consegue perceber isso, mas isso é como que o Espírito Santo tivesse uma parceria contigo e dissesse, atendendo a oração de alguém desesperado, dizendo assim: não, pode passar lá. Não, mas eu não quero frequentar a igreja, não quero voltar a ser membro de igreja. Não, tudo bem, só passa lá. Você percebe, você consegue fazer essa leitura? Porque é essa que eu estou fazendo agora, porque são 20 anos e funcionou. Funcionou, funcionou. Tá E ó, vou testado, dizer para tá você, testado. eu não sei quem vai domingo próximo na minha reunião. Eu não sei. Isso te assusta ou te motiva? Me motiva, me alegra. Não Uhum. tem nenhum problema quanto a isso. Nenhum problema. E é interessante porque a gente vive, aí talvez suscite essa pergunta, né? E a questão da grana? Tava anotado aqui, eu vou fazer uma. Eu vou riscar ela aqui, peraí, que ela tava anotada aqui. Já risquei, pode falar. Porque nessa questão tem isso, né? É. Eu deixei o mundo institucional que paga os que Uhum, servem sim. institucionalmente, e eu acho mais Uhum, que justo que pague mesmo, e tinha que uhum, pagar bem, sim. né? Tinha que pagar bem, né? Sobretudo para aqueles e aquelas que são homens e mulheres sérios e Uhum, vocacionados e carregam o tom, né? Há pessoas que são dom entre nós e elas se dedicam integralmente, mas elas precisam comer, sustentar a casa uhum, e tal, é bom que sejam bem sim. pagas, né? Mas eu, quando fiz a opção de caminhar com o Caio, nosso compromisso foi de que nós não teríamos salário e que nós Uhum, buscaríamos mantenedores para dar conta da nossa vida, né? certo. Claro, arrecadaríamos para dar conta da estrutura mínima necessária, porque nós alugamos Uhum, uma sala, né? uhum, Tínhamos pagávamos por reunião, inclusive, uhum, né? Então tinha um preço e ó, comecei assim, primeiro dia, 21 de maio de 2006. Em algum momento assim, queridas e queridos, essa reunião está custando tanto. Eu aluguei essa sala, já está pago, né? Mas está custando tanto. Tem uma caixinha aqui que vai passar, naquele dia era uma caixa de sapato, porque não tinha nada para preparar, uma caixa de sapato.
falou, ela vai passar, e ainda o pessoal tinha cheque, essas coisas, né, dinheiro e tal, e se você quiser participar no pagamento dessa reunião, eu quero, eu preciso, porque eu tirei do meu para isso. Uhum. Cara, nós arrecadamos o valor do aluguel da sala. E sempre foi assim. Ó, Nunca faltou. Nunca. ó. E eu não estou falando de um dia, nem dois, nem três. Estou falando de 20 anos. Nunca faltou. Ó. Aí, num determinado momento, eu deixei de receber da instituição na qual eu trabalhava, que me deu 6 meses de salário. E aí, nesse momento, meu irmão, Paulo Bregantin, que começou comigo, o Caminho em São Paulo, hoje ele está com o Senhor, meu irmão caçula, de quem eu sinto muita falta, porque ele foi fundamental nisso. Né? Foi daquele que falou, irmão, estou com você, o que você quiser, pronto. Eu não comecei sozinho, né? A Lau, a minha mulher, também. Sigamos juntos, pronto. Aí o Paulo, ele foi diante da comunidade, de quem estava ali naquele dia, né? E fez a seguinte comunicação, falou, queridas, queridos, olha, Carlos Brigantini, meu irmão, nosso mentor do caminho, tal, tal, tal. Até esse mês, ele tinha um salário da outra instituição na qual ele trabalhou e tal, tal, tal. A partir do mês que vem, ele não tem mais esse salário. Mas ele tem um custo, ele tem um sustento, uma vida para dar conta. Né? E aqueles e aquelas que estão aqui, que entendem a importância dele nesse projeto, é hora de nós nos responsabilizarmos para com ele. Aí você falaria assim, e aí, né? E aí que isso levou quase um ano. Quase um ano. E foi penoso. Punk. Foi penoso. E aí eu comecei, claro, né? Fiz um movimento, busquei pessoas, apresentei o projeto. Olha, o projeto, o Movimento Caminho da Graça, o Caminho São Paulo, é isso aqui. É isso aqui. É isso, isso. E eu estou dependendo, né, financeiramente disto. Entra um pouco aqui, um pouco ali, alguma coisa e tal. E alguns irmãos foram se aproximando. Bujac, tem gente que até hoje contribui comigo, nunca foi numa reunião do Caminho São Paulo. Isso é. Nunca foi. Isso Foi é. Brega, Isso é bonito. não preciso. Isso é muito bonito. Muito E bonito. aí, cara, isso foi, assim, foi ganhando o coração das pessoas. E uma experiência rica que fizemos durante muito tempo. Na hora que a gente fazia a arrecadação, e era uma coisa que eu tinha no coração, né? Aí eu falei com o Paulo, meu irmão, falei, mano, a partir do domingo que vem nós vamos fazer assim. Por quê, mano? Falei, vai passar a caixa. E a questão é, quem tem, põe. Quem não tem, tira. Uau. Se vocês tiverem alguém, aliás, a gente diz assim, ó, se alguém aqui, porventura, veio e não comeu, veio e não tem dinheiro para voltar, veio e não tem o dinheiro para condução amanhã para ir para o trabalho, veio e não tem dinheiro para comprar um remédio, veio e não tem dinheiro para uma cesta básica, você pode tirar o dinheiro. E não precisa dar explicação. Aí a gente brincava assim, falou, olha, de repente você vai tentar alguma coisa aí, não tem. Aí você precisa falar com a gente. Se você for pegar tudo, me avisa.
Eu e meu irmão, a gente falou assim: se você for pegar tudo, me avisa, só para a gente saber. Mas não precisa dar explicação. Bujac, foi maravilhoso, mano. Foi maravilhoso. Porque eu não sei se teve quem pegou, quanto pegou, quantos pegaram. Eu não sei, nunca nos preocupamos com isso. Eu sei daqueles que vinham dizer Uhum. assim, Brega, e se? Uhum. Tudo bem, mano, tudo bem. Por quê? Porque isso é o evangelho. Isso é o evangelho. Você viver muito no limite, Brega. Foi, foi, mas Assim, assim, é uma eu não, experiência, Jaque, eu não estou dizendo que tem que ser assim. claro, em Não estou hipótese dizendo alguma. isso. Eu Não, estou hipótese dizendo que eu alguma. queria viver essa experiência. Vou te contar. Posso não dar Pode, tempo? claro, o tempo é Ah, seu. por causa disso, aqui em casa, eu vendi o meu carro Uhum. para pagar as dívidas que tínhamos, para a gente ficar zerado, para poder começar sem peso. Certo. Ficamos sem carro. Eu comecei o caminho São Paulo sem carro, né? E o meu irmão passava aqui, dava carona para a gente, o outro irmão dava, terminava, enfim, né? Aí um dia, um irmão terminou a reunião, ele procurou o Paulo, meu irmão, né? Ele falou assim: Ô Paulo, o Brega disse que não tem carro. Eu falei: é, ele não tem carro. Por que ele não tem carro? Né? E aqui em casa eu dizia para os meus filhos assim: filho, papai não está sem carro. Papai não tem carro. Porque sem carro dá a impressão que em algum momento, em algum lugar tem, né? Não, papai não tem carro. A gente vai ter que aprender a andar de ônibus, de táxi, de a pé, essa coisa toda. É um tempo nosso. Tá bom, pai, tá bom, tudo bem. Aí esse irmão, voltando lá no irmão, assim, aí eu, por causa disso, ele fez assim, 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 para poder ficar tranquilo e tal. Eu falei, interessante. Terminamos essa reunião, estamos saindo, estou fechando a porta, tal, toca o meu Uhum. celular, era esse irmão. Brega, você está aí ainda? Eu falei, tô aqui, né? Tô fechando aqui e tal. Você pode esperar? Eu vou aí. Aí eu falei, tá bom, preciso falar com você. Eu falei, nossa, meu, deve ser algum daqueles enguiços pastorais de pós-domingo. Você já viveu esses enguiços Muitos, muitos, pastorais muitos. pós-domingo? Você está querendo ir para casa, A, dormir. fa- a família toda com fome, com sono, te esperando e você ali. As crianças Exatamente, dormindo no banco da igreja. exato. Eu falei, mano do céu, mas tudo bem, né? Eu falei, tô aqui, tô aqui. Aí ele chegou, né? E eu despachei a Lau com meu Uhum. pai, né? Que na época estava comigo, vivo e tal. Ela veio embora para casa e eu entrei no carro dele e falei, e aí, mano, o que está acontecendo? Ele falou assim, o Espírito Santo falou comigo. Eu falei, mano, coisa boa o Espírito Santo falar com você e você ouvir, né? Porque ele deve querer falar comigo pra caramba. Eu não ouço tanto, né? E aí chegou no prédio dele, entrou na garagem, aí descemos do carro, ele tirou uma chave do carro e falou, ó, aquele carro ali Uhum. é seu. Eu falei, como assim, mano? É, aqui em casa a gente tem 3 carros. Uhum. 3 carros a gente tem. Pra quê? Aquele ali é seu. Eu falei, mas por quê? Porque você não tem. Você tem carro? Eu falei, não. Não, por causa disso. Eu não ia dar esse carro para quem tem carro. Você não tem. Aí o meu irmão Paulo Uhum. falou assim, mano, quem saiu mais feliz nessa história? Quem levou um carro para casa ou quem deu ouvido ao Espírito Santo? É, Aquilo me quebrou, sabe, Buja? quebra mesmo. Falei assim, pô, mano, ele, né? Ele, ele. Porque aquele carro acabou. É, Aquele carro acabou. Acaba, né? Carro acaba, né? acaba, acaba. Coisas acabam, né? É.
a experiência de quem ouviu o Espírito Santo e obedeceu não acaba nunca. Não mesmo. Então, assim, a gente viveu essas experiências e eu vivo assim até hoje. Você lê minhas comunicações e Leio. eu coloco ali, falo, ó, é assim que eu vivo. Como foi, Brega, os primeiros meses quando você decidiu é, deixar o pastoreio de uma igreja com estrutura, aquela coisa toda, e não só abraçar uma coisa nova que estava surgindo, um projeto, um movimento, mas abraçar alguém que estava sendo. Havia uma rejeição muito grande, falar, era quase que trair, era ir junto com o diabo, né? Se associar ao Caio. Teve uma época que era associar a todo tipo de mazelas, era perder prestígio, amizades, era ser alvo também junto com ele de muitos ataques. Como que foi isso para você? Como que foram esses primeiros? Eu sei que sua amizade com ele não nasceu ontem, mas como é que foi isso? Essa decisão de. Como é que foram esses primeiros momentos? Bom, primeiro que isso que você disse, né? Eu conheci Caio lá, no meio da década de 80, né? Uhum. 40, já para mais de 40 anos que eu ouvi o Caio pela primeira vez e convivi o máximo que pude próximo, né? Até 98, quando veio o divórcio dele e houve toda aquela Uhum. celeuma. Uhum. Uma coisa foi o que a tal igreja institucional fez, outra coisa foi o que os amigos próximos do Caio e eu me incluía entre eles fizeram. Nós nunca ficamos longe do Caio, Uhum. nunca. Ali de 98 a 2001, 2002, 2003, né, nós buscamos o Caio o máximo que pudemos. Só não ficamos mais próximo porque ele próprio fez alguns movimentos contrários nesse sentido. Então, assim, nunca nos afastamos. Em 2003, para você ter ideia, Ed e eu trouxemos o Caio para falar no nosso café, que a Uhum. gente tinha todo mês aqui em São Paulo, né, na As, minha igreja, inclusive. as Em conversas dois, pastorais, né? não era, eu diria assim que era um embrião do Uhum. Conversas Pastorais, né? Era um grupo de pastores que se reuniam para tomar café, refletir e tal, desde quando o Ed chegou na Água Branca, em 89, 1989, que a gente começou, e até hoje o Conversas Pastorais é fruto desses movimentos, do coração do Ed e de outros, Uhum. meus e outros pastores, enfim, que amam, né, cuidar de pastores e pastoras, irmãos, irmãs, enfim. Aí trouxemos o Caio aqui, e eu me lembro de quando fomos levá-lo para o aeroporto, depois de um dia com ele aqui, foi uma coisa maravilhosa, mas foi um espalha-brasa, foi uma coisa assim, né? E a gente viveu isso que você falou, né? Essa coisa do quanto havia de rejeição, Uhum. né? Mas também o quanto havia de acolhimento e o quanto Uhum. havia de falta, né? Tipo assim, o Caio deixou um buraco, né? Um abismo, né? De Foi. modo que quando ele apareceu na reunião, né? Quando ele chegou assim, né? As pessoas não sabiam que reação ter, sabe assim? Uhum. E foi uma coisa linda, foi lindo, foi lindo. E aí, quando o Caio me convida, eu diria assim, para mim pessoalmente, ter o nome do Caio colado ao meu, ou o meu nome colado ao dele, para mim pessoalmente foi uma honra. Uhum. Eu não tive, não tenho nenhuma dificuldade, né? Quando alguém começa a falar mal do Caio para mim, fala, querido, você está falando de um amigo, de um irmão. É mais. Assim,
Desculpa aí o que eu vou dizer, mas assim, eu sou conivente com os meus amigos. Eu faço concessão para os meus amigos. Eu vou fazer para inimigo? Pô, mas você. É isso aí, é isso aí, é isso aí, sim. Percebe? Então, assim, para mim foi gratificante. Da parte dele, porque eu também vinha de um processo de dores nesse sentido, porque ninguém rompe com a instituição sem tragédia, sem mazela, sem Verdade. dor. Para mim, eu nunca vi, nunca vi. Se eu Também vi, não. sempre tem uma tragédia, tem uma dor, tem uma Uhum, coisa, e ele não, pelo contrário, também se alegrou. Aliás, ele me ligou. uhum, Ele me uhum, ligou no dia 8 de fevereiro de 2006, diz, Brega, tô aqui, entendeu? E uhum, esse estou aqui foi aquela coisa assim maravilhosa, e isso aconteceu em fevereiro, e aí em maio eu comecei o caminho São Paulo. Então, uhum, assim, a gente, naqueles 3, 4 meses, né, a gente sentou junto, uhum, conversamos, organizamos as ideias, né, e uma uhum, coisa, eu falei para ele assim, amigo, eu tenho uma comunidade no meu coração que eu gostaria de começar. uhum, Eu falei assim, você faz alguma objeção? Ele falou, nenhuma. Comece do jeito que você quiser. Ah, então. E ó, nesses 20 anos, o Caio uhum, banca, cacifa. Essa semana conversamos algumas vezes. Eu estou num processo agora de transição, né? uhum, De 70, estou passando a comunidade para 2 mentores. Eu e você somos alunos em psicanálise. Eu sim. pretendo daqui por diante acelerar mais a psicanálise, Uhum, enfim. E essa semana nós conversamos a respeito disso muito, e estamos fazendo isso de maneira pacificada, sabe assim? Então, para uhum. mim, não doeu nada, não doeu nada. Foi uma alegria, uma honra. Foram horas e horas e horas e horas ouvindo o Caio, porque ele fala bastante, fala muito mais do que eu, mas tem muito mais conteúdo, né? Ouvir Caio É, é um seminário cada sim. encontro, né? Então, assim, para mim tem sido tão gratificante. E quer saber? Eu concordo com o Caio em tudo, velho. Eu não faço igual. Uhum. Com coisas que eu digo assim, mano, eu não faria desse jeito. Mas concordo que você tá, com o que Te você tá, entendo. você entendeu? Então, assim, Entendo, entendo. eu digo que Caio é um irmão, né, que Deus me deu. E, ó, vou dizer para você, falei isso de novo para ele essa semana. O lugar do Caio no meu coração é insubstituível. Uhum. Né, Isso é forte. como é o do Ed, né, Uhum. como é o do Ari, Uhum. como é o do Ricardo Gondim, sabe? É Algum, não, uma não, trajetória de não amigos, né? não toque nessas pessoas. E se você. Porque quem está distante ou está apenas observando pela tela, né, não consegue perceber, mas todas essas pessoas que você falou, dessa roda de amigos, esse círculo de amigos, são pessoas com tragédias muito pesadas, histórias muito tristes, que estão dentro da sua intimidade, que eu não conheço de todos eles, separação, perda de filhos por um acidente, tragédias familiares e pessoais. Essas pessoas, elas passaram por isso, e é incrível como elas não renderam ou não se permitiram ser rendidas e abandonar a missão. Permaneceram permaneceram firmes com o propósito que Deus tinha colocado. Brega, eu vou te fazer uma última pergunta, e eu iniciei essa pergunta
com dois últimos convidados. Eu falei com o Leonardo Gonçalves, ontem eu entrevistei o Caio Marçal. Caio, não Pablo, o Caio. Querido. Os dois, queridos. É, é. Mário e o Eu Caio. falei e fiz essa pergunta para os dois, vou fazer para você também. Qual foi a sua experiência mais afetiva? Que trouxe sabe aquele lugarzinho quente, gostoso no nosso coração que você teve com a igreja? Qual foi a experiência mais afetiva? O que te vem à memória? Lembrando livre associação de ideias, já que a gente está aí. Isso não é uma análise, porque é uma análise selvagem, não é. É apenas. Qual é a lembrança que te vem à memória mais afetiva, mais gostosa da igreja? Você sabe que eu não, embora cresci dentro da igreja, né, desde os 6 anos de idade, mas eu tive uma experiência profissional até os meus 30 e 31 anos na indústria farmacêutica, no mercado, né? Eu tive Uhum, uma experiência de mercado, enfim, mas nunca, né, me imaginei fora de uma comunidade de fé, como uhum, eu gosto de falar hoje. Nunca. Fui daqueles de, até nas férias, aonde eu estivesse, fosse um domingo, assim, pô, onde tem uma igreja? Eu quero ir numa igreja. Domingo é dia de ir na igreja. Eu era daquele que nas férias procurou uma igreja para ir. Então, assim, mano, igreja para mim, ou comunidade de fé para mim, é a minha vida. E uhum, acho que o lugar, quer dizer, aonde afetivamente a comunidade de fé mais me tocou foi certamente nas amizades espirituais que eu construí, que Deus permitiu, uhum, que eu contabilizo com uma gratidão assim de não sei como pagar uhum, a amizade que eu quando Jesus chama os irmãos de amigos, né, e diz assim, olha, esse negócio de seguir servo, discípulo e tal, institucionaliza demais, tem que pedir licença. Eu quero vocês como meus amigos. Amigo não bate na porta, amigo sabe quando parar, quando entrar, quando sair. Amigo, é, e eu digo para você que esse é o lugar. Tanto, por exemplo, eu casei com uma amiga, estou casado há 47 anos com a Lau, e eu e a Lau éramos amigos na comunidade de fé. Nós somos amigos até hoje e muito da nossa conjugalidade foi bancada pela amizade em muitos momentos, né? Eu me tornei amigos de muitos amigos, de muitas, e isso é uma coisa que para mim não tem igual. Então, esse é um lugar para mim, assim, é um lugar tanto que é uma expressão que amigos, irmãos, irmãos, amigos, uhum, pastores, amigos, amigos, pastores, a amizade para mim, como ouvi pela primeira vez o Ariovaldo dizendo, o reino de Deus é um reino de amigos. além de Mas acho que amigos, não é é. ele o autor dessa, Não. dessa expressão, não, né? Mas eu ouvi dele, né? E assim, cara, isso me cativa o coração. Por isso que eu estou assim, o máximo que eu posso, eu vou, hoje eu estou celebrando os 70 anos do Nelson Bomilca, porque eu citei esses nomes, né, que são insubstituíveis no meu coração, mas eles são um símbolo, né? Aí vem Nelson, vem Jorge, vem João Alexandre, vem amigos. Sabe assim, eu digo assim, cara, esses caras são insubstituíveis no meu coração, né? Do tipo assim, se eles me ligarem 3h15 da manhã, eu levanto e vou. Uhum. Né? E já teve isso muitas vezes. Já teve, deu precisar e deles precisarem, e a gente foi assim, bora lá. Eu lembro uma vez, vou encerro aqui, você tem ideia, né? E eu contaria muitas, né? Lembro, minha sogra morreu em 1995.
né? E ela morreu com 77 anos, teve um infarto. Cara, eu amava a minha sogra, amo a minha sogra, minha segunda mãe. E era madrugada, quando eu estava aqui no Araçá, na funerária, tratando da papelada, sabe essa coisa da papelada, com Uhum. dois dos meus cunhados, né? E madrugada, madrugada. Aí chega o Ed, o Nobu, acho que era o Jaime, aí chegam. Aí eu olhei assim, né? Aí, aí eles vieram ao meu encontro e tal, né? Aí eu falei assim, morreu alguém lá da IBAB, né? Por que vocês estão aqui? Aí eles falaram, nós estamos aqui por tua causa. Uau. Pô, isso, É, entendeu? entendi. O Ed, termino aqui, e, assim, te agradecendo por esse bate-papo. Na verdade, isso acaba me salvando. Eu, é um, é um bálsamo, essas conversas que eu tô tendo e tô gravando e que tô dividindo com mais pessoas, inclusive com essa pessoa que está assistindo a gente agora. Tô dividindo com ela esse momento que enche o nosso coração eu agora, nesse exato momento, estou muito emocionado. Eu também, Porque também. Só de lembrar. eu me lembro do Ed falando que o Ed disse uma frase. O Ari, citando o Ed, né? Então Ari Apud Ed René. Ele disse assim: que existem coisas que um amigo não pede para outro amigo. Porque é amigo e sabe o quanto algumas coisas pesam. E ele disse aqui, gravando aqui com a gente, ele aqui no lado B, ele disse que a igreja é uma rede de amigos. É uma rede de amigos que muitas vezes funciona para além do culto. E deveria funcionar para além do domingo. O domingo deveria ser, como eu imagino, igual Lucas capítulo 10, quando os discípulos voltam extasiados, cheios de muita surpresa, e se encontram com Jesus depois que eles foram de dois em dois. Assim, nossa, aconteceu cada coisa, demônios, anjos, gente sendo curada. E aí, eu vejo Jesus também entrando nesse júbilo, nessa alegria, e o Lucas diz que ele, tomado de uma alegria do Espírito, agradeceu porque essa festa é uma festa periférica, não é uma festa no centro religioso, não está acontecendo com os doutores da lei, e que ele revelou para gente simples que conseguiu perceber algo tão grandioso. E aí ele, numa explosão de alegria, imagino, porque o texto diz que ele estava tomado de alegria, ele levanta as mãos aos céus e agradece a Deus por ter amigos. Estou O, anotando aqui para levar para a Fabíola na próxima sessão com ela. aprendemos, nessa jornada a gente aprendeu isso também, né? Assim, É, amigo é aquele que sabe tanto de você que tem tudo para não ser. e continua. E continua. Tem tudo para É, não essa, ser, sabe de tudo, mas continua. essa é verdade, essa é verdade, essa é verdade, essa é verdade. É bem Brega, isso. obrigado por ter dividido essas emoções. E Obrigado, o eu. amigo e a amiga que está assistindo a gente agora, se você se emocionou com essa conversa como eu me emocionei, por favor, não vá embora sem deixar pelo menos um mísero comentário. Por favor, precisamos do seu comentário. Isso aqui, para chegar a mais pessoas, o fato de a gente estar dividindo essas conversas Boa. não é para fazer mais do que aquilo que a gente acha que deveria estar fazendo pela igreja no Brasil. Quer dizer, existem pessoas que amam a igreja. A gente sabe da situação que está acontecendo agora, isso não é novidade,
Mas para essas pessoas que estão desesperadas, desesperançadas e sem forças para continuar numa comunidade, entenda. Nós acreditamos e acho que estamos apontando alguns caminhos. E acho que o caminho que foi apontado hoje é o caminho da Graça São Paulo, uma estação que você pode visitar se você está em São Paulo. Se você não Boa. está em São Paulo, existem outras possibilidades de você encontrar uma comunidade de fé com gente amiga. Brega, muito obrigado. Vou encerrar aqui a gravação e me despedindo de todas as pessoas que estão aí. Não esqueça de ver os outros vídeos que estão no canal e também de dar notícia. Falou, ó, eu vi uma coisa acontecendo bonita lá no canal do Bujarca, conversa com o Boa. Brega. Por favor, vá lá assistir, vai ser muito bom para você. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Deus te abençoe. Deus te abençoe. É. Obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Não esqueça de deixar o seu like, comente alguma coisa, por favor, comente alguma coisa e até o próximo vídeo, se Deus assim quiser. Digo esse vídeo e esse vídeo para você assistir agora. Até mais.